Pessoal, nessa análise de hoje eu quero discutir com vocês dois temas diferentes. O primeiro tema que a gente vai discutir aqui é o fato de que ocorreu o encontro da Organização de Cooperação de Xangai, dos países membros da Organização de Cooperação de Xangai, e eu quero falar um pouquinho sobre o que foi discutido ali. Encontro importante, diz respeito a representantes de... Se a gente somar os países que fizeram parte desse encontro aí, as populações e os PIBs, a gente tem uma fatia enorme da economia global e da população global ali representados. Então temos que discutir isso porque é fundamental. Já o outro tema que eu quero discutir com vocês é o fato da Alemanha ter abocanhado algumas empresas, ter se apropriado de algumas empresas, de subsidiárias de uma empresa russa do ramo do petróleo, e a gente vai falar um pouquinho sobre esse assunto num segundo momento hoje. Como sempre, eu trago as minhas anotações e em torno das minhas anotações eu desenvolvo os meus raciocínios aqui, como eu faço diariamente com vocês. Começo discutindo o encontro da Organização de Cooperação de Xangai e depois a gente fala um pouquinho sobre a Alemanha fazendo esse movimento aí e se apropriando de empresas russas. Prestem atenção nessa notícia que eu trago. O Acordo de Cooperação de Xangai reuniu-se recentemente, então os países membros da Organização de Cooperação de Xangai reuniu-se recentemente numa cúpula para discutir variados temas. Núcleo duro de quem participou aí é o núcleo duro dos BRICS. A gente pega, o Brasil não participou e a África do Sul não participou. Quem participou foi a Rússia, a Índia e a China. Quando a gente fala num contexto de multipolaridade, quando Rússia, Índia e China se encontram, é um encontro de considerável importância. Porque quando a gente fala da multipolaridade, a gente está falando da emergência de um cenário que ele colide frontalmente com o cenário anterior, que era de unipolaridade atlanticista encabeçada pelos Estados Unidos. Os BRICS são os países que têm emergido, sobretudo Rússia, Índia e China, o Brasil perdendo bastante relevância nos últimos anos no cenário dos BRICS, e a África do Sul também no segundo plano, mas a África do Sul, de certa forma, sempre esteve no segundo plano. O Brasil é que perdeu bastante projeção geopolítica nos últimos anos, mas quando a gente fala da Rússia, da Índia e da China participando de um encontro, esse encontro tem uma importância relevante, não só por causa do contingente populacional, mas também por causa da importância econômica e geopolítica desses países. Se a gente somar os países que fazem parte desse... Então pesquisa, dá uma pesquisada aí, países membros, pesquisa sobre a história dessa organização, pesquisa aí, Organização de Cooperação de Xangai. Aí faz a tua pesquisa, aprofunda teu conhecimento sobre esse bloco aí, sobre esse grupo. Se a gente somar a população desses países, dá 40% da população global dos países membros da Organização de Cooperação de Xangai. E se a gente somar as economias, diz respeito a 30% do PIB global. Então, é um encontro de considerável importância. Não discutir isso é sonegar a informação sobre o encontro, que foi fundamental. É possível que a mídia corporativa quase não fale disso, não sei se ela comentou sobre isso, não tenho acompanhado nos últimos dias o noticiário internacional da mídia corporativa, fico muito envolvido nas minhas pesquisas, mas boa parte das vezes não são na mídia corporativa, então acaba que fica em segundo plano, muitas vezes eu não vejo o que a mídia corporativa está discutindo. Então não sei o que ela falou sobre isso, mas se ela não comentou, logicamente é porque é um encontro que ele representa um evento importante do cenário multipolar. São países que são uma força alternativa àquelas forças principais do atlanticismo, então por isso pode ter tido pouco debate sobre isso, muito embora eu acho que a mídia seria muita negligência, mesmo esperando o pior da mídia corporativa, ela deve ter pincelado alguma coisa sobre isso. Trago outra notícia. O Irã foi admitido como membro pleno da essa organização da Organização de Cooperação de Xangai. Então, o Irã foi admitido como membro pleno e outros países foram admitidos como parceiros para diálogo. Então, é um grupo que é forte, mas está crescendo. E por que esse grupo está crescendo? Esse grupo cresce porque quanto mais o atlanticismo produz conflitos, sanções, quanto mais o atlanticismo promove a prática de congelamento de reservas, quanto mais caos econômico a OTAN e os seus Estados-membros promovem no mundo, logicamente que atuando para os interesses das oligarquias financeiras transnacionais que capitalizam sobre essa crise,
tanto mais são constituídos portos seguros para se abrigar dessa tempestade produzida pela crise da OTAN, pela crise atlanticista. Podem perceber que os BRICS se tornou muito mais atrativo, que a Organização de Cooperação de Xangai se tornou muito mais atrativa, os países querem fazer parte desses grupos, porque esses grupos funcionam como porto seguro nesse cenário de tempestade. E lá nesse encontro a China teve um posicionamento muito interessante, que ela repete, na verdade, algo que ela já tinha dito antes, que é o fato dela fazer questão que o Irã torne-se um Estado, um membro pleno dos BRICS. Isso é fundamental, por quê? Porque a gente assistiria um crescimento dos BRICS, que é a formação de um BRICS expandido. A Arábia Saudita já cogitou, a Turquia já cogitou, a Argentina gostaria de fazer parte como membro pleno dos BRICS, o México já se posicionou favorável a fazer parte como membro dos BRICS, aí a China, o Irã também já havia levantado essa possibilidade, seu interesse, e a China reforçou que, no que depender da China, o Irã sim faz parte dos BRICS, então os BRICS se tornam cada vez mais atrativos, a Organização de Cooperação de Xangai se torna cada vez mais atrativa. Quanto mais bagunça o atlanticismo promover no mundo, tanto mais esses grupos alternativos do sul global vão se tornar interessantes, porque os países, tirando a Europa, a América do Norte, excluindo o México, a Oceania, Japão e Coreia do Sul, tirando essa bolha atlanticista, o restante dos países não tem gostado nada dessa crise gerada pelo atlanticismo, não tem apoiado a OTAN no que diz respeito à sua aventura na Ucrânia, então tem uma posição crítica em relação a isso tudo, toda essa crise, essas sanções, esse congelamento de reservas. Trago mais uma notícia aqui para a gente discutir. O grupo discutiu a situação do Afeganistão como central para o crescimento da Eurásia, repito. O grupo, né, esse encontro aí da Organização de Cooperação de Xangai, o grupo discutiu a situação do Afeganistão como central para o crescimento da Eurásia. O que foi colocado na mesa? Enquanto o Afeganistão estiver turbulento, caótico, uma integração eurasiática fica dificultada e, ficando dificultada, as economias não crescem, ou melhor, crescem, mas seria muito melhor com o Afeganistão junto. Então foi fundamental esse debate, porque o debate nesse encontro também tratou da questão do terrorismo, então a OTAN estimula muito grupos jihadistas a fazerem bagunças na Eurásia, sobretudo em países que não se alinham com os interesses atlanticistas, e também discutiu o risco do separatismo, que é o estímulo de fora para dentro de movimentos que querem quebrar e enfraquecer a soberania dos Estados-membros. Inclusive, é um dos objetivos dessa Organização de Cooperação de Xangai fazer esse tipo de discussão, e mais uma vez os países discutiram esse tema. Sobretudo porque o atlanticismo acuado, por causa, não vou dizer acuado, não perdeu força, tá? O atlanticismo ele tem a sua presença, tem força, influência, tem uma quantidade enorme de armamentos, tem um poder de comunicação enorme. Mas a emergência da multipolaridade faz com que o atlanticismo vá abusar cada vez mais das suas ferramentas de desestabilização de outros países. E, logicamente, que essas nações que têm um grupo que faz frente aos interesses atlanticistas discutiram a possibilidade do aumento de levantes jihadistas, de levantes separatistas como ferramentas do atlanticismo. Trago mais uma notícia para a discussão aqui. Líderes da Turquia e do Irã se encontraram para discutir a questão da Síria, repito. Líderes da Turquia e do Irã se encontraram para discutir a questão da Síria. Os turcos têm um interesse na questão nos curdos que se encontram dentro da Síria. O governo turco ele bate de frente, ele busca reduzir o poder dessa causa curda. Então, até se vocês têm dúvidas, pesquisem sobre esse tema da questão curda dentro da Turquia, mas a questão curda não diz respeito só à Turquia, então dê uma pesquisada que vocês vão achar um tema bastante interessante. Então, não poucas vezes o Erdogan, o governo turco, fez incursões na Síria para ir atrás de grupos curdos, assim como promoveu ataques no Iraque pelo mesmo motivo. Os curdos se encontram tanto na Turquia, quanto na Síria, quanto no Iraque. Se eu não me engano, se encontram no Irã também. Posso estar enganado, mas acho que também tem uma população curda no Irã. Posso estar enganado, mas acho que tem. Então, a questão curda esteve no debate, então a Turquia foi discutir com o Irã essa questão.
E por que discutiu com o Irã essa questão ligada à Síria? Porque o Irã ele dá apoio estratégico e militar à Síria, lembrando que a Síria é alvo de uma investida estrangeira que tenta derrubar o governo do Bashar al-Assad já faz bastante tempo, vários anos, e o Irã dá suporte à Síria. Então, tanto o Irã quanto a Turquia sentaram para conversar porque os interesses turcos e iranianos colidem muitas vezes. Por quê? Porque as incursões turcas não são bem vistas pelo governo sírio e o governo iraniano dá suporte para o governo sírio. Então, a Síria foi uma das pautas desse debate aí. Trago uma última notícia sobre esse tema e depois a gente passa para o próximo. A mídia corporativa tentou destacar o tom cuidadoso com que a Índia e a China trataram o tema da Ucrânia, ou do conflito na Ucrânia. Repito, a mídia corporativa tentou destacar, a corporativa ocidental, né? Mídia atlanticista, então eu não vi quase nada. O pouco que eu vi foi esses destaques aí, a questão da mídia corporativa tratando o tom cuidadoso com que a Índia e a China falaram sobre o conflito na Ucrânia como se fossem críticas à Rússia. Mas, logicamente, tanto a Índia quanto a China não vão se posicionar abertamente ao lado da Rússia e não vão se posicionar contra a Ucrânia. Elas vão guardar, digamos assim, uma diplomacia em termos do conflito. É contra a violência, mas não vai apoiar a OTAN, então guardam uma posição neutra no meio desse processo aí. O fato da Índia e da China não ter apoiado de maneira entusiástica a Rússia deu para a mídia corporativa, caiu para a mídia corporativa como uma espécie de crítica indiana e chinesa à Rússia, o que na verdade é uma coisa que não é condizente com a realidade. Quando a gente olha a quantidade de relações econômicas da Índia e da China em relação à Rússia, o estreitamento das parcerias econômicas, a gente entende que China e Índia estão muito mais próximas da Rússia do que estavam antes do início do conflito. Se Índia e China tivessem uma posição crítica em relação à Rússia, essas relações econômicas não teriam sido estreitadas. Então, basear-se naquilo que os líderes falam ou na forma cuidadosa como eles costuram a sua diplomacia, é uma maneira, digamos assim, é uma maneira leviana de tratar os temas geopolíticos. A maneira correta é observe o discurso, mas observe as relações concretas econômicas entre esses países, as relações geopolíticas, o estreitamento de parcerias que esses países promovem, as operações militares conjuntas, como eu discuti aqui, que a Rússia tem promovido com a Índia, exercícios militares, com a China também. A Rússia é uma grande parceira no ramo militar da Índia, então é bastante leviano a mídia fazer esse tipo de apreciação só por causa da forma como as lideranças da Índia e da China enunciaram a questão. Vamos falar um pouquinho, antes de terminar essa análise, sobre a questão da Alemanha e das subsidiárias da empresa russa que foram apropriadas lá dentro. Prestem atenção nessa notícia. A Alemanha apreendeu as subsidiárias da empresa russa Rosneft, não sei se é assim que se pronuncia, acho que sim, que ficam no país. Repito, a Alemanha apreendeu as subsidiárias da empresa russa Rosneft, que ficam no país. Essa empresa é responsável por 12% do refino do petróleo dentro da Alemanha, e a Alemanha justificou esse movimento de apreensão e de uso por parte do Estado alemão dessas empresas como motivados pelo cenário de crise energética. Cenário de crise energética motivado em boa medida pela forma como o governo alemão está lidando no que diz respeito à questão do conflito na Ucrânia. A Alemanha perdeu uma grande oportunidade de ter uma segurança energética maior. Por quê? Porque o gasoduto Nord Stream 2, que é uma parceria entre a Rússia e a Alemanha, já estavam concluídas as obras. Aí quando foram começar a utilizar, a operacionalizar o envio de gás da Rússia para a Alemanha através do Mar Báltico, a Alemanha colocou uma série de empecilhos, os norte-americanos sempre trabalharam para inviabilizar, a Polônia sempre trabalhou para inviabilizar, a Ucrânia sempre trabalhou para inviabilizar, por motivos que a gente já discutiu aqui no canal várias vezes. E a Alemanha perdeu essa oportunidade. Perdendo essa oportunidade, ela se fragilizou em termos energéticos. E ainda por cima embarca
nessa agenda de sanções contra a Rússia. Quando ela faz todos esses movimentos, ela se complica em termos energéticos, aí ela vai lá e se apropria de empresas russas, alegando que tem uma situação energética complicada por causa da Rússia. Sendo que, em boa medida, foi a própria Alemanha que se colocou nessa situação quando ela virou as costas para a energia russa. Foi a própria Alemanha que fez isso, motivada pelo conflito, mas quem promoveu em boa medida o conflito foi o atlanticismo, que utilizou a Ucrânia como uma ferramenta para tentar desestabilizar a Rússia e gerar essa crise energética que está sendo gerada na Europa. Então a Alemanha arranja um problema, o problema se instala e ela utiliza o problema como narrativa para se apropriar dessas empresas russas. Então isso é uma questão ainda mais complicada, porque ela se indispõe ainda mais com a Rússia. Prestem atenção nessa última anotação que eu trago aqui. Com a apreensão das subsidiárias da empresa Rosneft, a Alemanha poderá usar essa empresa para refinar um petróleo não russo. Repito, com a apreensão das subsidiárias, a Alemanha poderá usar a empresa para refinar um petróleo não russo. Ou seja, ela tomou as empresas russas, pode fazer refino de petróleo não russo, e aí a gente vê aquela hipocrisia daquele discurso sobre a questão ambiental, que sempre que a gente via a questão do boicote aos combustíveis russos, embutido nesse discurso também vinha a questão ambiental, reduzir o carbono. Só que a questão é a seguinte: o combustível, o petróleo que vai ser refinado por essas empresas tomadas da Rússia vai ser um petróleo não russo, mas que contém carbono também. Então aquela justificativa de combater a Rússia era também preservar o meio ambiente vai por água abaixo. Quanto mais o tempo passa, mais a gente vê que essa narrativa de combater a Rússia e ao mesmo tempo preservar o clima do planeta, defender o mundo contra as mudanças climáticas, era uma balela. Porque igual a empresa vai continuar operando, só que ela vai operar refinando petróleo que não vem da Rússia. Então a coisa fica cada vez mais... a hipocrisia fica cada vez mais exposta. Dito isso, então, paro por aqui. Gostou do canal? Gostou da análise? Quer saber como apoiar esse canal independente? Todas as formas de apoio estão na descrição aqui embaixo. Pode apoiar por boleto ou por cartão através do Apoia-se, que é uma plataforma de apoio virtual. O link do Apoia-se está na descrição aqui embaixo, é www.apoia.se/verdade concreta, ou pode apoiar através do Pix. A chave Pix é uma chave de e-mail, está na descrição aqui embaixo, e a chave Pix é a seguinte: pixverdadeconcreta@gmail.com, pixverdadeconcreta@gmail.com. Dito isso, vou parando por aqui. Ajuda quem pode, ajuda quem quer, e o conteúdo fica aberto para todo mundo, tá? Por isso mesmo, é uma ajuda solidária, vocês é que determinam o valor aí. Pode ser o valor que vocês quiserem, todo o valor será bem-vindo. Eu agradeço a todos que apoiam, são vocês que mantêm esse trabalho aqui diário. Dito isso, vou parando por aqui e tchau para vocês.